O rapaz pediu, ele tá começando a aprender a soldar agora, pediu uma dica. Como que eu faço para fazer uma união boa, né? Eu sou robista, eu quero começar a fazer portão, eu quero começar a fazer móvel tubular, eu quero começar a fazer mesa, ou pequenos reparos, soldar bicicleta. Essa dica, galera, ela vale para serralheria em geral. O que seria serralheria? Serralheria é onde a gente encontra materiais considerados finos, certo? E encontra adaptações, coisas incomuns, e encontra material sempre médio, fino, e materiais enferrujados que precisam de reforma. Isso seria o termo serralheria, né? Como eu sempre falo, na serralheria você seria um colador de ferro. Você cola ferro no outro, de diferentes modelos, formatos, redondo com quadrado, redondo com redondo, quadrado com quadrado, barra chata com barra quadrada, ferro maciço com ferro oco, tubo com tubo, metalon com metalon, barra quadrada com barra chata. Ou seja, na serralheria você não fica preso aos parâmetros e às regras. Embora você tenha que ter responsabilidade pelo seu serviço, mas na serralheria você tem uma liberdade. Como, Manuel? É porque serralheria a gente faz assim, ó. Por exemplo, eu fiz este torno. Aí a gente pega uma coroa de moto, solda vergalhão, faz um banco. Isso é serralheria. No termo normal, soldador, né? Protocolado, classificado, isso aí não existe. Porque um soldador trecheiro industrial, né, que segue a AWS, né, American Welding Society, segue a ASMR, a ASME, né, ele sempre vai soldar para a indústria. E na indústria ele vai ter que seguir cartilha, procedimentos, ele vai ter que seguir processos corretos. Ele não vai poder inventar e nem fazer coisas como na serralheria. Então tem essa diferença. O soldador industrial, profissional, classificado, primeiro de tudo, ele sempre vai estar sob pressão. O serviço dele vai ter que ser sempre na regra, na ponta do lápis, da caneta, na cartilha, né? Com estudo. E ele sempre vai ter que obedecer aos protocolos de soldagem que no caso o engenheiro ou o montador geral mecânico, ou no caso o inspetor de solda, vai mandar. Se o inspetor disser, eu quero que tu solde isso com 7018 na posição 4G, aí ele já vai ter que saber o que é isso e fazer sem questionar. Se ele disser, mas na 4G é ruim, na 4G é muito difícil, será que a gente não poderia virar e usar na 3G ou na 1G, 2G? Ou seja, ele não vai ter escolha, ele já tem que chegar e ser ferramenta, fazer o que o inspetor mandar. O inspetor disser, ó, solda aquele tubo naquela parede, na posição 3G, né? Vertical ascendente ou descendente. Ele já tem que chegar lá e fazer. Ele não pode dizer, será que nós não pode tirar a peça e eu colocar em cima de uma mesa para me fazer na 1G, que eu soldo melhor na 1G. Ele não vai ter isso, essa liberdade. O serralheiro até tem, né? Às vezes. E às vezes nem o serralheiro também não tem. Por isso que é importante você fazer o curso mesmo de soldagem e ter a classificação, né? Então o soldador mesmo, industrial, ele é isso. Aí você, calma aí, você vai desanimar. Pronto, vou parar o vídeo. Calma, não para o vídeo agora não. Não adianta desanimar. Eu tô falando quando você quer se garantir. Quando você quer se garantir, esse é o procedimento. Ou seja, se o cara mandar você fazer uma solda 3G, você tem que chegar lá sem questionar, fazer na 3G e fazer bem feito.
soldar com todos os tipos de eletrodos, 7018, 6010, inox, ferro fundido. Aí quando você vai soldar com eletrodo de ferro fundido, você sabe que já tem que aquecer a peça com maçarico, depois colocar ela para esfriar num forno refratário, ou colocar ela para fazer uma têmpera, né? No cal, ou na água, ou no óleo, né? Ou num produto químico, para que não venha trincar. Então, o soldador industrial concursado, que tem um curso de solda completo, que responde e respeita a norma AWS, a ASME, a ASMR e ao inspetor de solda e respeita ao engenheiro, ele sempre vai ser isso. Ele é um cara que derrete solda, fica no sol, mas também ele tem conhecimento, certo? Ele tem um curso. E o soldador industrial, galera, você pode ter certeza, ele sempre vai ter pressão. Já começa quando ele é contratado. Quando ele é contratado, ele já tem que fazer um curso, ele já tem que fazer um teste, ó. Já começa aí. Geralmente o teste são chapas muito grossas, de altas polegadas. Aí o inspetor quer saber se ele sabe mesmo, se ele vai saber fazer um chanfro. Aí se ele sabe fazer uma raiz, um cordão de solda, se ele é versátil, sabe trabalhar no eletrodo, na MIG ou na TIG, que não é obrigatório, porque às vezes tem empresas que se você trabalha só com eletrodo, ela lhe chama, mas se você souber trabalhar com eletrodo, com solda MIG, MAG e TIG, em todos os processos, alumínio, inox e aço, você pode ter certeza que aonde você chegar, você... Mas isso, galera, requer bastante anos de estudo, de curso, de experiência, trabalhar também fora, para que você adquira esse conhecimento. Não é da noite para o dia, não. Então nós costumamos dizer que um verdadeiro soldador industrial é esse. É um soldador, ele é quase um herói. Ele é um soldador que ele solda eletrodo, solda MIG, solda TIG, todos os processos, solda sobre cabeça, posição 1G, 2G, 3G, 4F, 3F, sobre cabeça, vertical, plana, ascendente, descendente, na plana. Ele faz solda de tubo redondo circular, solda tubo quadrado, faz fechamento de vaso de pressão que não dá vazamento. Ao mesmo tempo ele solda com a mão direita e se precisa ele solda com a mão esquerda. Quando alguém chama, ei, eu quero que tu entre nessa empresa, vai fazer o teste, ele faz o teste, prepara as peças, solda. Depois o inspetor bate a radiografia da solda para saber se tem pó, incrustação, trinca algum processo. Isso mesmo, bate uma radiografia da peça que você soldou para saber como ela está por dentro. Porque muitas das vezes você vai ver uma solda boa, bonita, mas na radiografia tem que saber se você não errou. Um simples erro, às vezes, dá uma incrustação de escória, dá uma trinca ou dá falta de penetração. Então isso seria o termo geral do soldador mesmo profissional. Mas nós aqui, a nossa realidade do rapaz que me pediu, eu digo a ele, não desanime não, porque tem uma saída para você sim, tem mercado. Porque soldador tem várias áreas, você pode soldar só portão, você pode trabalhar criando ferramenta, você pode trabalhar fabricando bicicletas, motos, carros ou indústria, vasos de pressão. Então é muito versátil. Então sempre vai ter classificação em mercado para você sim. Então agora nós falamos dessa parte aí chata, que tem estudo, que é difícil, mas não é impossível, que tem muitos. Agora vamos falar da parte mais simples, mamão com açúcar, que é o meu caso assim, o seu, de todo mundo gosta, que é a serralheria aprendiz. Nesse caso, quando você trabalha com serralheria, né? Às vezes você vê até uma solda meio ruim, lembrando que isso, ruim num aspecto, mas que tem penetração. Então, o que eu já começo a dizer para você, quando você for soldar, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que você vai soldar chapas finas, geralmente. Por quê? Porque os portões das pessoas por aí sempre é isso. Mas eu digo, se você não souber, fuja. Fuja de chapa fina. O que seria chapa fina? É isso aqui, ó. Chapa muito fina, ó. Olha, chapa fina. Principalmente se for este caso aqui, ó. E a chapa é tão fina que o próprio ferrugem já tá corroendo ela. Olha, como é que solda isso aqui? Isso aqui é um papel. Mas eu vou explicar uns macetes para dar uma ajuda a você já já, tá certo? Então, você que trabalha na serralheria, chapa boa seria essas, ó. Aqui já seria uma chapa boa que você pode fazer bisel, pode fazer chanfro e pode soldar aí com a amperagem boa, com esse eletrodozinho mesmo de 2,5 aqui, ó. Sem medo, ó. 63, uma chapazinha dessa para fabricar as suas coisinhas, fica segura.
Agora, neste caso aqui, chapa fina, né? Metalãozinho, chapa muito fina. Aqui é uma chapa 18E20. Aqui já não é para qualquer pessoa aprender, não. Aqui já é, você tem que ter um conhecimento. Então, eu vou já passar para vocês esse conhecimento para soldar isso aqui. Então, na serralheria, você vai encontrar ferro enferrujado, redondo, quadrado, vergalhão, todo tipo vamos dizer assim, desculpa o linguajar, mas todo tipo de poiqueira de ferro para soldar, certo? E aí você tem que ser versátil, você tem que se adaptar para poder você pegar os serviços que muitas vezes ninguém faz, não quer fazer, né? Então na serralheria, por isso que eu digo que você é um soldador que faz de tudo, vamos dizer assim. Você é um cola-ferro para a pessoa. Agora, a primeira dica que eu digo que vai em qualquer tipo de soldagem é a dica de penetração. Quando você for soldar, você sempre, se puder olhar o outro lado da peça para ver se penetrou, você tem que ver. Você sempre tem que soldar com penetração. Você pode fazer até uma solda, vamos dizer assim, paia. O que é paia? Feia. O que é feia? Mal feita. Você pode até fazer uma solda desse jeito, cocô de pombo, como chama. Mas se ela tiver penetração, você pode ter certeza que ainda assim ela vai segurar. Ela não vai ter uniformidade, né? Nenhum processo correto, mas ela vai segurar. O que seria isso, uniformidade na solda, Manuel? É quando a uniformidade da solda, ela se dá quando você usa os aços corretos, fazendo a união correta, com o eletrodo correto e a amperagem correta, pronto. E aplicando o manuseio correto, seja no ponteamento, cordão de ponteamento, ou seja no cordão liso, né? Puxando um cordão de solda, o filete. Então, quando você faz uma solda que a casca voa, cai longe, que não tem poro, borra, não tem incrustação, ela tem aquela visual e ainda assim tem penetração, pronto, essa seria em termos nossos a solda perfeita. Mas às vezes acontece de ter uma solda cocô de pombo, mas tem penetração. E às vezes acontece e durar bastante. E às vezes acontece de ter uma solda bonita, mas não teve penetração. Ela tem um cordão lá, uniforme, bem bonito, bem liso, sabe? Limpo, passou a escova, mas não teve penetração. Na primeira pancada pode quebrar, rachar, trincar, certo? Então, é isso que o procedimento. Outra coisa que você tem que fazer, eu já vi o pessoal dizer o seguinte: quando tu for soldar, cara, chama na amperagem, bota amperagem alta, que é para ter penetração. Em casos de chapa grossas assim, ó, até tudo bem. Mas quando você pegar uma chapa mais fina, aí você tem que colocar uma amperagem alta, com certeza, meia alta, mas não demais. Aí, para poder dar uma segurança a mais, o recomendado, que seria correto mesmo, é você pegar o eletrodo que você está trabalhando, né? E ver no manual do fabricante dele de quantas amperagens mínima você pode usar até as amperagens máxima. Quando ele disser use no mínimo umas amperagens de 80 amperes, aí, ou 75, ou 85, aí você já vai botar sua máquina em 85, 75, 70 ou 80 e já começa a soldar essas chapas finas com essa amperagem, ou seja, você está sabendo que vai dar penetração e que ao mesmo tempo está no padrão ali do eletrodo. E quando você estiver soldando com chapa mais grossa, aí ele vai, esse eletrodo é o 6013 Gerdau. Ele vai de 75 amperes até 110, 115. Aí quando você for usar uma chapa mais grossa, você pode botar o 115, 100, 110. Então geralmente você vai colocar a regulagem da amperagem da sua máquina para o eletrodo de 2,5, 2,5 esse, 2,5, 6013, alma mole, né? Rutílico, ácido rutílico, né? Que é mais mole, maleável, 6013. O 7018 eu não vou falar dele não, porque a minha máquina aí ela não pega o 7018 não. O 7018 ele é um revestimento duro, alma dura, e ele é de baixo hidrogênio e já é para outra coisa, é para ferro mais pesado, né? E o acabamento mais limpo. Nós estamos falando aqui do normal, o aço docezinho 6013. Então você, por exemplo, aí você, Manuel,
Aí você vai utilizar, por exemplo, se no manual manda você usar no mínimo 75 amperes, você não pode botar 70, 60. Porque vai ficar o quê? Uma solda sem amperagem ou bolão, não vai ter qualidade. E se ele também manda você botar no máximo 110, você também não pode botar, mas aqui não sei o que, eu vou botar 120, que eu tenho logo uma segurança. Você tem segurança, mas o que pode acontecer? Vai acontecer o fenômeno cratera, certo? Ou vai acontecer o fenômeno corrosão, facilitação de trincas de abertura para quebrar o seu cordão. Ou pode acontecer o fenômeno derretimento, rasgar a peça, aquecer demais a peça e amolecer as propriedades mecânicas do metal, viu? Por isso que você não pode sair aumentando demais a amperagem também na doida. Você tem que ser o equilíbrio do meio ali. E o que pode acontecer também é da mordedura na solda. E a mordedura na solda, ela prejudica também a solda, porque ela pode abrir uma trinca, pode quebrar na fricção a longo prazo, entendeu? Então, quando você solda com o eletrodo, seguindo a regra do fabricante, o que ele mandou você colocar de amperagem, você tem uma solda com penetração, mas sem aquecer demais e rasgar a peça e dar mordedura, da rasgadura. E ao mesmo tempo também você tem um cordão bonito e uniforme, tá certo? Manel, mas eu peguei um eletrodo que nem marca ele tem. Então você compara ele, você sente. Se ele for mais durinho, você aumenta um pouco só do padrão que você está usando, né? E se ele for mais molinho, você diminui um pouco. Mas quando você pegar um eletrodo que não tem marca, você usa um de marca. Você compra ou arranja um Gerdau, por exemplo, ou um OK serralheiro e vê os parâmetros dele e aplica esses parâmetros para esse eletrodo. No caso, tudo da classe 6013, tá certo? E aí você usa os parâmetros do Gerdau ou do OK, já que você tem um que sem marca, né? Porque tem muitos fabricantes de eletrodo, galera. Então, agora vamos voltar aqui para o tema principal. Daí vem esse termo. Você sempre tem que respeitar a cartilha, o estudo, o inspetor de solda, né? A AWS e a ASMR. Então ela diz isso. Você tem que utilizar o tanto certo de amperagem. E os processos também. Agora eu vou explicar para vocês, né? Eu tô aqui, ó, com um eletrodo, ó. Aqui, certo? Porta-eletrodo aqui, ó. Aí eu vou explicar para vocês, galera. Eu vou explicar, eu tô com porta-eletrodo, ó, pra vocês verem aí. Eu vou explicar para vocês processos de soldagem para iniciante. Quando você tem... isso aqui é muito importante, galera. A primeira dica é... sempre procure barra grossa, chapas grossas. E quando você for fazer uma substituição, nunca use a mesma chapa do metal que você usou, sendo fino não, para não dar trabalho. Use logo agora uma mais grossa, já que você vai fazer a manutenção. Por exemplo, um portão quebrou ali, era um metalon desse, rasgou embaixo, né? Aí você cortou, tá fazendo um reparo. Você vai e pede um metalon desse mesmo jeito aqui, assim, né? Essa mesma dimensão. Só que aqui, ó, na parede aqui, nessa parede, você pede mais grossa. Daí quando você for fazer a emenda desse com um do portão lá, você derrete desse pro outro. E aí vai ficar bem mais durável o serviço, certo? E aí você vai fazer aquela solda bem feitinha, né? Sem deixar cocô de pombo, poro, borra, buraco. Você vai deixar uma solda bem feitinha, depois vai dar uma esmerilhadazinha. Tem segredo para esmerilhar também, galera. Não pode esmerilhar demais na doida, certo? Às vezes você vai fazer devagar por causa do calor, para não esquentar muito a peça e deformar o metal. E aí depois você vai dar aquela pinturinha, né, com um primezinho de proteção, um aparelho e depois a tinta para proteger ainda mais, né? Porque o eletrodo, galera, 6013, ele tem várias misturas nessa alma dele aqui, que é o aço, né, o ferrinho dele. Ele tem várias misturas, inclusive tem cromo, tem manganês, cromo, tem níquel, tem várias misturas que faz com que o cordão dure bastante tempo. E realmente, uma vez eu fiz um cordão de solda há 5 anos atrás, aí eu achei a peça hoje, depois de 5 anos eu achei a peça, passei a escova. Eu passei a escova, aonde eu soldei, o aço
ele oxidou. O que é oxidar? É enferrujar, né? Ficar ferrujado. O aço enferrujou ao redor todo, mas o cordão, ele voltou a ter o mesmo brilho cromadinho, né? De níquel, niquelado. Por quê? Porque o eletrodo, ele é isso, galera. Eles são bem projetados, ele é bem mágico, ele é feito para durar. Eu lembro que uma vez eu trabalhei numa fábrica e lá tinha que soldar uns tubos de chaminé e caldeira. E era tudo feito com um eletrodo revestido. Não tinha negócio de MIG, TIG não. Era eletrodo mesmo. Serviço sério, de grande responsabilidade. Com inspetor de solda, né? E engenheiro, ó, quer solda isso aqui e tal, que vai pra ali. E aí, galera, eles soldavam lá a peça e colocavam lá do jeito que eles soldavam. A peça era galvanizada, né? Tinha um banho de galvite, de zinco. Do jeito que eles soldavam com o eletrodo, eles jogavam a peça lá e ficava lá 3, 4, 5 anos a peça. Ou seja, eles não pintavam. Por quê? Porque a peça já era protegida e o eletrodo, a solda, o cordão, ele não precisa, ele mesmo se protege quando você termina de fechar o cordão, entendeu? Mas no seu caso, se você fizer um portão, aí você fez um portão, né? Tá? Pegou metalon, botou aqui, fez um portão, soldou. Onde você soldou, se você não pintar, beleza, não vai enferrujar. Mas o problema é que pode enferrujar próximo ao cordão. Entre a zona térmica de união do cordão para a peça. Ali pode enferrujar e criar buraco. Então, por isso que a gente pinta, certo? Mas nos termos geral mesmo, se a gente fosse trabalhar com um material que não enferruja, o cordão de solda, ele nem precisaria pintar o material. Mas no caso da gente, a gente pinta porque aonde o cordão de solda tá não enferruja, mas ao redor o ferro vai enferrujar, né? Então, por isso que pinta, protege, usa um prime, aparelho e pinta com um esmalte sintético, uma tinta PU, tá certo? Então, isso é coisas que as pessoas muitas das vezes não querem saber ou já sabem, mas não ligam, mas tem que ligar sim. Então vamos lá, a primeira coisa que eu indico é você trabalhar com solda, com chapas grossas. Aí, né, ó, chapa grossa, boa de soldar. Aqui, chapa grossa, ó, barra chata, boa de soldar. Aqui outra chapa grossa, boa de soldar, né? Aqui outra cantoneirazinha, ó, chapa mais ou menos grossa, boa de soldar para fazer portão, rodilha, fazer as coisas, prateleira, outra, ó, bem mais grossa. Aqui já começa a precisar de preparação. Quanto mais vai aumentando a grossura, precisa de preparação dependendo da amperagem da sua máquina. Para quê? Para poder ter um encaixe. Soldar também é preparar. O que seria preparar? É fazer chanfro, encaixe, bisel, acoplamentos, para que receba a solda e não venha quebrar. Até essa chapa aqui, ó, que ela já começa a ser fina, para nós na serralheria, essas chapas aqui que eu estou mostrando, ó, elas já é considerado média grossa, né, para nós. Mas para quem é soldador da indústria, elas são finas, porque os caras só soldam chapona grossa assim, ó, chapona grossa mesmo de 3 dedos, um dedo de espessura, que é chamado de polegadas. Então, isso aqui seria mais ou menos bom. Até esse tubo, ele é mais ou menos bom de soldar, ó, uma parede mais ou menos grossa. Tudo bem. Aí, agora, vem os abacaxi, ó. Chegou aqui, metalon, tubinho rei fino demais. Olha, abacaxi. Quando é novo, até que mais ou menos, né, ó. Até que é mais ou menos, ó. Você vê que, por incrível que pareça, ó, tem 2 tubos, eles são da mesma parede. Só que um é novo e um já tá velho. O novo, ele vai pegar mais calor, mais solda, vai ficar melhor de soldar do que o velho. Porque o velho, ele já tá ficando fino, porque por dentro aqui, o próprio ferrugem já tá corroendo ele, ó. E aí, isso dificulta a soldagem. Vai deixando a parede fina. Por mais que os dois sejam a mesma espessura, né? Mas o tempo, ele se encarregou de deixar agora esse tubo fino aqui enferrujado. O tempo deixou ele mais fino e menos resistente à solda, enquanto esse novinho ainda está bem resistente e mais grossinho. Então, se você não souber muito bem, fuja disso aqui, ó, tubo fino. Isso é abacaxi. Você fura, dá trabalho, não pode esmerilhar. Porque se esmerilhar, né, já é fino. Você vai esmerilhar com a esmerilhadeira, aí é que vai ficar fino, entendeu? Então, esse é o principal macete que eu vim explicar. Então, vamos lá. Quando você for soldar tubo grosso,
Geralmente você vai fazer a união, deixa a abertura, faz encaixe, e aí você vem com a solda, né? Vai soldando e tal. Aí você vai pegar ele, né? Vai pegar aqui o tubo grosso, né? Eu vou tirar aqui. Tirar as coisas e botar no chão. Vai ficar melhor para deixar só o que a gente vai observar. Beleza. Suponhamos que a gente vai soldar aqui, né? Aí é uma barra chata, né? Com a cotoneira assim, ó. Desse jeito aí, pronto. Beleza. Aí é na plana mesmo aqui, ó, que é um G. Aí você vai encostar o eletrodo aqui no canto, vai botar o grau, inclinar um pouco e ir fazendo a solda, derretendo assim, né? Você pode fazer ponteamento com amperagem bem esperta, média alta. Você pode vir fazendo um filete no zigue-zaguezinho, sem perder a poça de fusão para não dar incrustação de escória, poro, borra. Nem deixa demais para não abrir buraco. Você rende sempre no mesmo padrão. Aí você tem que fazer treinamento, né? Para manter o padrão, o tempo certo da solda. E nunca exagerar. Você vem avançando vagarosamente e vem soldando no zigue-zague, acompanhando a poça de fusão, o tempo que o eletrodo está derretendo. Vai empurrando o eletrodo na peça, deixa o eletrodo, sente o eletrodo encostado na peça, derretendo, fazendo o caldeamento do metal líquido derretido e unindo as peças e ao mesmo tempo escavando e preenchendo a escavação aqui nos metais, né? Beleza, foi top. Aí, você viu como chapa média grossa é top, ó? Você consegue fazer filete ou ponteamento. E também uma coisa boa, você consegue pegar um disco de corte ou a esmerilhadeira com um disco de desbaste e você consegue esmerilhar bastante. Se você errou, por exemplo, né? Ah, eu errei aqui. Tranquilo, você esmerilha, escava e faz de novo. A peça tá suja, você vem e esmerilha. Ah, eu quero deixar o cordão liso, você vem e esmerilha. Foi top. Ou seja, ele aceita temperatura, ferro médio, grosso. Ele aceita cordão, filete e aceita esmerilhamento à vontade, certo? Você vai soldar a peça, você não vai soldar enferrujada como essa aqui, né? Ó, como essa. Você vai botar a peça antes de soldar e você vai limpar ela, esmerilhar ela todinha, né? Esmerilhar de um lado, do outro. E esmerilha aqui também na lateralzinha. Então, isso é considerável tranquilo. Por quê? Porque é uma chapa média grossa. Aí tem diferença dos processos. Eu mostrei um processo para a maioria das chapas grossas. Você vai esmerilhar normal e vai soldar com a amperagem alta, normal, certo? E vai fazer filete, a maioria das vezes, que é cordão de solda. Beleza. Agora vamos sair da chapa grossa, vamos botar aqui de lado aqui. E vamos agora para o que acontece às vezes aí, dia a dia, né? Utilizar os materiais mais baratos para fazer o portão da mulher, né? Para fazer uma mesa, cadeira. Aí quebrou, quer que conserte. Muitas das vezes o abacaxi já tá, porque o ferro já tá assim, ó, meio enferrujado, ó. Olha. Se fosse desse jeito, beleza, mas tem ferro às vezes que você vai estar assim, ó. E um ferro desse aqui é como eu acabei de dizer, você derreter solda aqui, ele fura mais facilmente e dá mais trabalho também, porque já tem ferrugem. Já o novinho não. Então, aí quando você pegar um local que era tipo assim, aí a partir daqui que começou o ferrugem, você corta e elimina o ferrugem e faz a renovação colocando metal novo, certo? Agora vem a dica. Quando chega nesses tipos de material aqui, fino, né? Você vai ter que utilizar arames fino para fazer preenchimento de buraco, que às vezes aparece. Ou para usar como bacalhau. Você pode utilizar raios de bicicleta, fino ou grosso também. E você pode utilizar o arame mais grosso, ó. Então, dependendo do tipo da situação e do tamanho do espaço, você vai utilizar os arames mais finos ou os mais grossos. Agora eu vou passar a manha para quem não sabe muito bem. Para quem sabe e para quem não sabe. Quem sabe, utiliza isso aqui, ó. Mesmo quem sabe, ó. Humildade, galera.
Mesmo quem sabe, tem um cara que ele tem 40 anos de solda e ele faz isso aqui. Usa bacalhau, arame. Porque às vezes, galera, o metal já vem furado, não foi nem você que furou, ele já vem furado. Aí você vai fazer a solda, né? Tipo, às vezes tem um furinho bem aqui. Esse metalon tá todo bom e tem um furinho bem aqui só. Você vai ter que fechar o furo e esmerilhar e deixar perfeito assim. Você não vai cortar a peça e tirar para botar outro pedaço, né? Às vezes. Então você usa esses aramezinhos, certo? Para fazer preenchimento de buraco e para às vezes quando tem uma brecha muito grande, né? As peças estão mal encaixadas, ficou uma brecha, um vão, você usa arame para fazer o derretimento. Então agora nós vamos simular aqui como seria um cara mais veterano. Ele vai olhar o eletrodo, vai botar aquela amperagem média baixa, né? Tal, porque não pode botar alta demais. E aí, galera, já começa diferentemente dos processos da outra, que era mais fácil. Esse é mais difícil. Você tem que fazer mais devagar, porque é chapa mais fina, esquenta mais rápido e fura. Você tem que tomar cuidado para não pesar demais a mão e furar, nem demorar demais. Mas ao mesmo tempo você tem que tomar cuidado para saber se você está com tanto medo às vezes de não furar que acaba não penetrando a solda, fica superficial e aí quebra, entendeu? Por isso que eu disse que você tem que estar sempre tomando cuidado. Então agora eu vou simular aqui, ó, um cordão nesses três aqui, ó. Nesse caso aqui, do jeito que tá aqui, você com a amperagem boa e você for um cara veterano, você consegue puxar um cordão aqui, ó. Quando você for soldar esses metalon, você nunca solda nessa quina, ó, do corte, que é quase certeza rasgar e fazer buraco. Tente evitar. Você sempre vai soldar nestes cantos, ó, ou mais ou menos aqui, às vezes um pouquinho no meio. Mas as partes mais fracas do eixo de metalon, mesmo ele novo, parede fina, é o meio e essas bordas aqui, ó, onde foi cortada aqui, ó. Estes cantos aqui são os mais fortes, ó. Então você vai pontear, por exemplo, você quer pegar esse metalon, vai botar aqui e vai pontear, né? Você nunca vai pontear aqui assim, ó. Você vai pontear nos cantos, que é mais forte e resistente, só para pontear. Aí depois é que você dá um ponto no meio, um no meio, um no meio, um no meio. Depois outro ali, outro ali. E depois você pode até se garantir, puxar um ponteamento bom ou um mini filete rápido, se souber. Isso seria um soldador mais profissional, certo? Então, um soldador profissional bom, ele, né, profissional não, vamos dizer assim, que já tem experiência. Ele vai conseguir derreter o eletrodo aqui, ó. Aqui ele já começa a derreter, mas com dificuldade, pois já tem ferrugem, já está mais fino. Talvez ele precise utilizar até um bacalhauzinho aqui para ir ajudando, ó, né? Ele bota o arame, né, assim, um exemplo. E aí ele derrete em cima do arame, para cima do eletrodo, deixa fundir e tira. Derrete em cima do arame. O eletrodo, tá com o eletrodo em cima do arame, encostado aqui, né? O arame tá encostado na peça. Aí encosta no ferro, derrete no ferro e solda, né? Seria tipo assim. Ele tá aqui. Seria tipo assim. Ele derrete, aí a bola líquida encosta aqui, funde. Quando fundir bem, ele tira, antes de furar. Então, às vezes, o arame, a função dele é essa. É engrossar a parede que você está soldando, né? Nesse caso aqui de serralheria pode, na indústria não pode não, né? Que é coisa séria, mas serralheria pode. Então a função desses araminhos seria preencher espaço ou engrossar mais a parede para que não venha furar. Então ele vai conseguir puxar às vezes uma solda aqui, aqui ele já não vai conseguir não. Ele vai ter que usar sempre o arame, pois aqui já está muito agredido, muito fino. É uma parede muito fina também. E aí ele vai ter que derreter ou esse arame, ou talvez até esse arame mais grosso. Mais grosso, certo? Então, a dica é quase que essa. Aí um soldador bom, né? Ele vai soldar um tubo aqui, ó. Ele vai fazer assim, ele vai colocar o tubo. Aí ele vai soldar os quatro cantos, como eu falei para vocês. Vagarosamente, respeitando a temperatura. Depois ele faz um ponto no meio, no meio, no meio. Vai fechando aos poucos, arrodeando tudo. Tomando cuidado para não empenar, né? Porque quando você solda aqui,
a solda puxa para cá. Aí você tem que bater de volta para cá e dar um ponto do outro lado para poder puxar para lá. Então tem que tomar cuidado também com isso. O push da solda. A solda puxa, realmente. A dilatação térmica, ela tanto expande como contrai, certo? Fazendo tortura nas peças. Por isso que em alguns casos você vai ter que fazer sem pressa, com calma, para não dar muito empenamento. Então às vezes o cara quer soldar aqui assim, ó. Ele quer soldar desse jeito aí, né? Vamos botar aqui. Ele botou o tubo aqui, pá, aí botou aqui, aí agora ele quer soldar. E é desse jeito aí, né? Aí ele vai soldar aqui, ó. Um ponto aqui, né? Ele vai dar um ponto aqui, ó. Isso normal. Outro aqui, outro ali. Aí depois ele vai virar assim, né? Aí, galera, aqui vem um macete muito bom. Quando você for soldar assim, lembra da parte que eu disse que é fácil de coisar? Você sempre solda nos cantos. E outra, o fogo aqui do eletrodo, você coloca pro lado dessa chapa que tem essa curva já, ó. Você nunca coloca pra lá, não. Senão vai abrir o buraco, a cratera. Você coloca pra cá. E aí você derrete aqui em cima dessa curva aqui, desse metalon, que é mais grossinho. Lembra que eu falei que esses cantos aqui sempre é mais grossinho? Você derrete aqui, joga pra cá e para. Derrete aqui, joga pra cá e para. Derrete aqui, joga pra cá rápido e tira. Derrete aqui, joga pra cá rápido e tira. É esse processo, certo? Vai fazendo assim. Se você é esse lado, vai desse lado. Ah, mas eu tenho facilidade de fazer assim, ó. Vou girar. Pronto, assim. Ficou melhor pra mim, vindo assim. O eletrodo desse jeito e eu derretendo aqui, puxando assim. Então faça assim. Quando a peça ela é móvel, que você pode colocar na plana, onde quiser, você faz do jeito que você quiser. Aí o cara que tem prática, ele vai fazer isso, né? Vai derreter aqui e vai vir. Aí, o macete para quem tem dificuldade é agora. Se você não souber fazer desse jeito aí, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar um araminho, certo? Aí você vai colocar bem no cantinho. Aí você vai derreter no ferro, no araminho, para derreter nesse metalon e depois unir nesse. O araminho ele vai criar uma parede a mais, deixando mais grossa, certo? Mas agora você pode ter um pouco mais de demora. Por quê? Porque o araminho, se você for muito ligeiro, você derrete só a bola dele e não funde aqui. E aí vai quebrar. Então você tem que olhar, se puder olhar por dentro aqui do tubo aqui, ó. Se você puder olhar aqui por dentro aqui do tubo, se deu penetração, você tem que olhar. Então você tem que saber que tem penetração. Mesmo utilizando o araminho, você tem que empurrar a solda para baixo para penetrar, senão vai quebrar. Aí você usa o araminho, certo? Aí você vem com o araminho. Do jeito que você vai levando o eletrodo, o araminho vem acompanhando. Você bota o arame aqui, derrete. Bota ele mais na frente, derrete. E isso também, ao mesmo tempo, acompanhando o tempo, você tem que ser bastante esperto. Olhando pela máscara, acompanhando o tempo, protegendo os olhos com a lente ao mesmo tempo ali, né? E já botando o arame, é como se você estivesse fazendo um trabalho TIG, utilizando o bico da tocha e a vareta. No caso aqui você está usando o araminho como a vareta e o eletrodo seria o bico. Então você abre o arco do eletrodo, quando tiver o arco bem agressivo, você derrete o arame e vai soldando. Há pessoas que fazem assim também, coloca assim, ó, no meio, certo? Ó, no meio dos dois, coloca isso assim, ó, e aí vem derretendo, ó, também. Aí derrete o metalon aqui, esse, que é mais grossinho, esse canto, né? Derrete o raio, que é o bacalhau, e aí joga para esse metalon aqui. Isso só um ponto só em um ponto, como seria, ó. Abriu o eletrodo, derreteu aqui, passou para cá, derreteu e jogou aqui, derreteu, fundiu, tirou. E vai levando, ponto a ponto. Tem gente que faz isso, tá certo? Outra técnica que você pode estar fazendo, se você tiver a manha, é essa aqui, ó.